Bom dia, queridos. O tema da mensagem de hoje, se você quiser apontar para te ajudar a memorizar, é Cristo nos livra do corpo desta morte. Vamos terminar o capítulo 7 de Romanos, hoje do versículo 15 ao versículo 25. Eu vou fazer a leitura do texto e vamos para a exposição de imediato. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Versículo 16. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Ou seja, presente. Mas, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua nos meus membros. Versículo 24 agora. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? Ou do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Eu sei que parece complicado e confuso, e de fato é. Com certeza, do livro todo de Romanos, o capítulo 7, talvez seja, e para mim é com certeza, e eu tive bastante dificuldade de entender esse capítulo, o capítulo 7. Porque ele paira, e Paulo usa de uma retórica persuasiva, e essa persuasão quem dá é o Espírito Santo, é Deus, que nos convence do pecado, do juízo, da justiça, das coisas que devemos parar de fazer. Mas Paulo, na retórica dele, está falando dele mesmo e também de forma geral. E aí há uma divisão, me permita o termo, uma guerra, um debate muito grande entre teólogos e teólogos. Um grupo acha que isso acontece porque a fala é toda de derrota, do versículo 15 ao versículo 25. Aparentemente toda de derrota. Então, acham que Paulo está falando no período antes da conversão, quando Paulo ainda era gentio, ainda era um ímpio, ainda era alguém não tocado pelo Espírito de Deus. Um outro grupo acha que é a vida cristã. O problema é que o grupo que acha que é a vida cristã é mal interpretado e as pessoas dizem, poxa, então, olha, eu me identifico muito com o que Paulo está falando. Eu quero fazer o bem, não consigo fazer, procuro não fazer o mal, estou logo fazendo. Portanto, como Paulo, que foi o grande apóstolo, escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, passou por isso, eu também vou passar. Não é bem assim. O crente não vive uma vida de pecado, mas ele está preso a pecar, porque o corpo desta morte, ou a lei da carne, é o pecado que habita em mim, em você, e nós não estamos livres dele, não estamos livres desse pecado. Por isso que vamos pecar até o dia da nossa morte, quando nós, os salvos, os lavados, os remidos, os regenerados por Deus, passamos para a vida eterna. Ou quando Jesus voltar, entramos na vida eterna. Ali não há presença de pecado. Aí não pecamos mais. Até então, vamos pecar. Olha, o que Paulo fala aqui é uma luta constante. Paulo tem uma ideia de perfeição. E aí eu queria começar propriamente a exposição do texto, fazendo a exegese de todos esses 10 versículos, no seguinte, versículo 15. Não entendo o que faço. Paulo está confuso. Eu não entendo o que faço. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Ora, humanamente, eu vou fazer o que eu desejo, e não o que eu não gosto. Mas espiritualmente, passamos muitas vezes, e não sempre, a fazer o que não queremos.
E o que idealizamos, vamos ler mais a Bíblia, vamos orar mais, e aí a gente acaba não fazendo a contento, como queríamos. E vamos evitar isso e aquilo, e só damos conta no final do dia. Ou quando acabamos de pecar, dizemos, poxa, eu poderia não ter feito isso. Não é verdade? Veja então o versículo, a passagem que diz Filipenses 3,12, que ajuda a explicar esse versículo 15 de Romanos 7. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Olha, o que Paulo está falando aí é da perfeição. A retórica de Paulo é sobre isso. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Paulo queria a perfeição. Paulo almejava a perfeição. O apóstolo Paulo queria terminar o dia de forma perfeita e não conseguia, porque não nos é possível. Mas Paulo não vivia uma vida de pecados. Paulo não se acomodava, há uma luta constante. Veja o que continua dizendo Filipenses. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Eu fui conquistado por Cristo. Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado a perfeição. Versículo 14. Prossigo para o alvo. Esses 3 versículos de Filipenses capítulo 3, o 12, o 13 e 14, vão nos ajudar a entender o que Paulo está falando de forma muito brilhante no versículo 15, iluminado e revelado com certeza pelo Espírito de Deus. Versículo 16. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, porque a lei de fato é boa, é justa, é ótima, é perfeita. A lei, que é nada mais nada menos do que a presença da palavra de Deus na minha vida, mostra-me o pecado. A palavra de Deus é luz para o meu caminho, para o seu caminho. Então veja, e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, porque a lei vai mostrar que eu não presto, que eu e você vivemos pecando aqui e ali, uma vez regenerados, e não podemos pecar, não queremos pecar. Mas, embora tenhamos sido livres, libertos da culpa do pecado, não somos livres ainda da presença do pecado. A presença do pecado é constante na nossa vida e ele nos assedia o tempo todo, nos levando para a nossa inclinação natural. Qual é a inclinação natural? O pecado adâmico que habita em mim e você, o DNA espiritual, que é a inclinação para o mal. A gente pode ficar a noite toda orando, o dia inteiro se abstendo de alimentos e orando e lendo a palavra de Deus, porque a qualquer momento um mau pensamento ou uma atitude nos assedia e nós somos atraídos pelo pecado. Esse é o fruto da carne, é a lei que habita em mim, a lei que me inclina ao pecado e eu luto contra ela. Essa é a luta constante de Paulo no capítulo 7. Versículo 17. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Muitas pessoas, até pastores, de forma inequívoca totalmente, pegam carona nesse versículo para dizer, está vendo? Então eu estou livre, não sou eu que pequei. O pecado que me tomou e me fez pecar. Não é bem assim. Vamos fazer então um entendimento melhor? O que a exegese vai nos mostrar é o seguinte: e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. 16. Porque a lei mostra que eu não presto, que eu não posso cumpri-la e que eu preciso do sacrifício de Cristo. Cristo cumpriu a lei. Neste caso, não sou eu, mas quem o faz. Habita em mim. Faço o quê? O pecado, a transgressão. O pecado que habita em mim é a minha carne. A minha carne é inclinada ao mal. Portanto, eu tenho inclinação a fazer o pecado. Mas não vou viver em pecado. Veja que uma pessoa que não tem consciência de Deus, ela pode ser um excelente chefe do lar, uma excelente dona de casa, um excelente trabalhador ou trabalhadora, uma pessoa exímia, mas ela não acha que pecado existe. Ela pode até acreditar em Deus de forma citatória. Eu acredito em Deus, Deus criou o mundo e tal, mas pecado, porque Deus não convenceu essa pessoa do pecado. E essa pessoa não combate o erro. Ela vai combater coisas esdrúxulas, mas pecado constante, como por exemplo, muito servo de Deus o faz.
a não guarda do quarto mandamento, que é a fazermos do domingo um dia de lazer, indo à praia, ao shopping, passeando, desfrutando, nos divertindo, quando o próprio Deus parou com toda a sua obra e requereu de nós a guarda do sétimo, do quarto mandamento, que é o dia do descanso, que para nós passou a ser no domingo. Versículo 18. Deixa eu ajeitar aqui o computador para o versículo subir. E se faço, versículo 18, sei que nada de bom habita em mim. Paulo não está dizendo que, então Deus não pode ser a vida atual de Paulo já convertido, porque ele diz que nada de bom habita em mim. Nada de bom, Paulo está se referindo à carne, à inclinação para o pecado. Paulo não fala sobre a vida espiritual aqui, porque senão Paulo ou não poderia mais pecar, e aí ele teria que estar na glória. No período de glorificação, não vamos mais pecar, porque não temos a presença mais do pecado. Aqui na terra temos presença do pecado. Portanto, Paulo está falando da inclinação da carne. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne, a minha alma, o meu íntimo, nada de bom habita no meu íntimo. O meu íntimo é inclinado a fazer uma fotossíntese com o mal, com o pecado. É como um porquinho, como eu já disse, isso não é fala minha. Você dá um banho de shampoo, bota um laço bonito do porquinho e o solta, ele corre para o pecado, ele corre para a lama, ele corre para fuçar o esgoto, porque porco só vive bem na lama. Ser humano só se sente à vontade quando peca, mas quando Deus vem ao nosso encontro e nos atinge de encontro e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós passamos a lutar contra a nossa inclinação, contra a lei da carne que habita em mim. É isso que Paulo está falando. Por isso que, como pastor e teólogo, eu não posso concordar que isto é uma fala somente para o período antes da conversão. Então Paulo está na glória, Paulo não peca mais. E daí vamos cair no erro de alguns neopentecostais ou até pentecostais e até históricos protestantes que dizem: o crente não peca mais. O crente peca, o crente não vive em pecado. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne, alma, íntimo, porque tenho o desejo de fazer o que é bom. Veja, o desejo permanece, porque Deus já o tocou, mas não consigo realizá-lo. Paulo não está se referindo à sua totalidade. Paulo está falando que o desejo é a perfeição, o que Paulo fala na carta escrita aos Filipenses. Prossigo para o alvo, não que o tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, porque Deus está me aperfeiçoando, é o que Paulo está dizendo aqui. E Deus está nos aperfeiçoando, porque vivemos o período de santificação. Dia após dia, vamos brigando mais contra o pecado, querendo não pecar, nos aborrecemos mais contra o pecado. Veja, quando você está longe de Deus, o pecado não te incomoda. Quando você está perto de Deus, e eu estou falando longe ou perto no sentido de estar louvando ou não, o pecado incomoda mais, porque a palavra de Deus é luz para o caminho. E a luz mostra por onde eu piso, mostra o que eu faço, mostra o que eu não posso fazer. E isso me abate, isso me deixa contristado. Pois o que faço não é o que desejo. Olha o versículo 19. Pois o que faço não é o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Paulo também não está dizendo que é o tempo todo. Paulo não está dizendo que é toda a vida dele, mas ele continua pecando, porque ele prossegue para o alvo, embora ele não viva uma vida de pecado. Paulo discute com Barnabé e nunca mais os dois vão caminhar juntos. João Marcos e Silas, cada um, Paulo vai para um lugar, Barnabé vai para o outro, Silas e Marcos acompanham cada um. No final da vida, Paulo manda ele voltar, trazendo a capa, os escritos, e Paulo faz uma reconciliação. Paulo era pecador. Paulo pecava como eu e você.
Então não podemos olhar esse texto como um pretexto de que, viu, o apóstolo Paulo, o maior escritor neotestamentário, pecava, eu também vou pecar e vou viver como Paulo. Paulo não vivia uma vida de pecado, muito pelo contrário, a retórica, a de Paulo aqui, que é muito boa, quer nos mostrar que ele vivia lutando contra a lei da carne. A gente vai ver já isso. Veja. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Olha aí o que diz o versículo 21. Assim encontro esta lei que atua em mim. Que lei? O pecado ainda atua em mim. Paulo não está no período antes da conversão. Paulo já está convertido. É o apóstolo Paulo que luta contra o pecado, não contra uma vida de pecado. Paulo não vive pecando, mas Paulo peca. Assim encontro esta lei, o pecado ainda, que habita em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Não é verdade? Queremos fazer o bem e o mal está junto a mim. O tempo todo. Por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mesmo assim, o pecado não desiste, porque é uma inclinação natural minha e sua. Mas isso não é pretexto para vivermos longe de Deus, para vivermos uma vida de pecado e domingo irmos à igreja e, como muitos fazem erradamente, o sinal da cruz e pedir perdão, está tudo acabado. É nos contristarmos, fazermos uma introspectiva, uma visão de dentro para fora e dizemos, Senhor, perdoa, confessando, perdoa-me, eu não posso e não quero fazer mais este pecado. No íntimo do meu ser, assim encontro esta lei, o pecado que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Ou seja, presente. Mas, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Versículo 21 eu li junto com o versículo 22, mas vou repetir o 22 junto com o 23. Justificação, livres da culpa do pecado, mas não da presença do pecado. O pecado não me condena mais, mas eu estou ainda com o pecado dentro de mim. A lei que habita em mim é a lei da carne, que me leva a pecar, e eu luto contra ela. Esta é a fala do capítulo 7, que numa leitura descompromissada, me permitam o termo, e se eu estou sendo ofensivo teologicamente, peço perdão, porque o texto fala só de derrota, porque Paulo se refere aos momentos que ele não conseguiu evitar o pecado, que habita nele, a lei do pecado, da carne, que é muito mais fácil pecar, qualquer pecado, do que você passar o dia inteiro lendo a Bíblia. Veja, nos distraímos e podemos ver 3, 4, 5, 6 horas de um filme, que necessariamente não precisa ser um filme evangélico que fale de Deus. Veja se com a mesma facilidade você encontra inclinação para ler a Bíblia 5, 6 horas. Não é natural. Porque nessa hora a lei que habita em mim, a carne, o meu íntimo, quer pecar, ou não quer fazer o bem. É isto que Paulo está a falar o tempo todo. Versículo 22. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Que lei? A lei da carne. Guerreando contra a lei da minha mente. Que lei da minha mente? A lei que Deus colocou no coração, a palavra dele. Tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua nos meus membros. Qual a lei do pecado que atua nos meus membros? É a inclinação para o mal. E aí parece que a gente tem que ler nessa hora o Salmo 5, versículo 7, que diz assim: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. O salmista aqui clama e diz, porém, todavia, contudo, entretanto, mesmo numa vida de constante queda, e não uma vida de pecado sempre, mas uma constante queda significa que todo dia eu peco. Você consegue dizer, no final do dia, hoje não pequei hora nenhuma? E Jesus já acabou de pecar e dizer isso. Então, porém, todavia, mesmo pecando, eu tenho um advogado.
que usa de misericórdia, um Deus Pai Criador, um Deus Espírito Santo que me regenera, me regenerou, me selou. Por isso eu luto contra a lei da minha carne, que habita em mim, inclinação para o mal. Versículo 24. Miserável, afiliós, desaventurado, infeliz, atormentado, miserável homem que sou. Afiliós, ou seja, um cara que não presta se não tiver a presença de Deus na minha vida, na sua vida. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Eu preferi novamente a versão da NVA, a nova versão internacional. Quem me libertará do corpo desta morte? Ou seja, somar fututo fanato. Olha o que Paulo está dizendo aí. O corpo desta morte. E aí Paulo com certeza usa na retórica, na persuasiva dele, um exemplo que fazia o exército romano. O exército romano, quando condenava um soldado inimigo, uma pessoa, depois de uma batalha, eles pegavam os soldados ainda feridos, mas vivos, e amarravam junto ao soldado ainda vivo, vencido pelos romanos, um cadáver, um soldado morto. E aí aquela pessoa andava e se mexia com um cadáver preso nas costas. E aquele corpo já em putrefação, em total decomposição, fazia com que aquela pessoa morresse aos poucos, preso a um corpo que já se decompõe. Terrível esse castigo feito pelo exército romano, infligido sobre aqueles que Roma vencia. Paulo se utiliza dessa fala que era conhecida pelos povos vencidos por Roma. No caso, os judeus conheciam que os romanos faziam isso, e vai usar isso nesse versículo 24. Afiliós, miserável, desventurado homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? Somar a futufanato. Quem me libertará do corpo desta morte? Dessa parte que decompõe, ou seja, do pecado, da presença constante do pecado na minha vida. Quem me liberta? Cristo. É o título que eu dei para a mensagem de hoje. Cristo me liberta, nos liberta do corpo desta morte. Cristo é a nossa salvação. Cristo consegue tirar as amarras e tirar a podridão, o pecado que está entranhado, amarrado, preso dentro da nossa vida. Ele tira e nos liberta. Então ficamos livres completamente da morte, do pecado, que é a morte, a decomposição espiritual, na glorificação. No último período, vivemos hoje a santificação. Por isso que lutamos contra o pecado que está preso nas nossas costas. Aquele soldado que estava ferido, e às vezes nem muito ferido, estava com um cadáver preso, de modo que ele não conseguia se soltar do cadáver. E aí Paulo utiliza essa fala, que em grego é somar, fututo fanato, preso ao corpo desta morte, ou seja, essa morte que está presa em mim, o pecado que me assedia 24 horas, 365 vezes por ano, todos os dias. Paulo não vivia uma vida de pecado. Paulo não usa isso como desculpa. Paulo não diz, olha, o pecado não eu, ele pecou, porque ele não conseguiu resistir à presença do pecado. Mas não é um pecado constante, são quedas que ocorrem ocasionalmente todos os dias. Não somos livres disso. E aí Paulo vai dizer, graças, versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus. Ora, Paulo resume aqui a explicação de todo o texto. Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele confessa que Cristo é o Senhor dele e Senhor da igreja, nosso Senhor. Paulo está falando com a igreja de Roma. E para nós hoje, de forma direta e indireta, porque ele não escreveu para os brasileiros, mas os brasileiros, portugueses, americanos, ingleses utilizam o mesmo texto. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus.
porque racionalmente entendo que a lei de Deus foi incutida, colocada no meu coração de forma regenerativa. Deus está me mudando todos os dias, me santificando, me transformando, me moldando, me tornando nova criatura. Por isso que às vezes socamos, como Paulo diz, me esmurro, porque eu digo: Senhor, por que eu fiz esse pecado? Por que falei que não devia? Por que provoquei? Mas com a carne, a lei do pecado, porque com a carne, com o meu corpo, eu estou preso à lei do pecado. E qual é a lei do pecado? A lei que me inclina para fazer o que não presta. Davi vivia combatendo o mal, mas em apenas um dia, um momento, ele não vai à guerra, ele fica no palácio, ele sobe, ele visualiza uma mulher que não era dele, ele a deseja, ele manda chamá-la, ela já sabendo que ele estava fazendo isso, consente, os dois coabitam e aí o pecado toma forma. O rei Davi não viveu uma vida de pecado, mas pecou. Trouxe consequências drásticas, sérias à vida de Davi. Mas Deus o perdoa, no período de santificação o transforma e o coloca no mesmo lugar. Então, graças a Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio, Paulo está dizendo, sou escravo da lei de Deus. Eu entendo que sou pecador, que eu vivo uma inclinação para o pecado constante. A inclinação é constante, mas eu não posso ter uma vida constante de pecado. Mas com a carne no meu corpo, além do pecado. Como é bom quando somos agredidos por palavras, revidamos. Como é bom, mentalmente, às vezes, imaginamos matando alguém. Resolve o problema. Para quem gosta, como é bom afogar as mágoas ou o esquecimento do fora, do abandono, bebendo. O juízo para, ficamos entorpecidos. Tudo isso é uma fuga. A inclinação presa a lei da carne, da minha alma, do meu íntimo, que pede para eu pecar. No entanto, racionalmente, porque eu estou preso à lei de Deus na mente, eu entendo, com o coração eu louvo e desejo a lei de Deus. E aí a gente volta a lembrar todo esse processo do livro de Romanos. Fomos justificados, estamos livres da culpa do pecado. Agora, na santificação, a presença do pecado, ela é constante, ela está presente. Você pode ler a Bíblia o dia inteiro, que no final do dia, me permite o exemplo, você vai talvez ter a fala de Paulo. Poxa, não consegui, pensei e não consegui, porque a inclinação da carne, o íntimo que habita no nosso corpo. Por isso que teremos o corpo glorificado, transformado. Ele não vai ter mais a inclinação para pecar, porque não teremos mais a presença constante do pecado. Mas Paulo aqui, de forma clara para mim, ele diz que não vive uma vida de pecado. Ele não vive em pecado constante, mas ele peca aqui e ali, porque a inclinação do corpo dele é para o que não presta. Mas ele quer viver uma vida de perfeição. Por isso prossigo para o alvo que é Cristo, não olhando e esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esta é a fala retórica, a mensagem de Paulo do capítulo 7, versículo 15 ao versículo 25. Portanto, estamos rumando, no período de santificação, rumando para a glorificação, onde não teremos mais essa luta, esse embate, não lutamos. Portanto, é um bom ponto para que você analise e veja, quando eu peco, eu me esmurro. Isso é uma forma ilustrativa, não vá sair dando soco em você mesmo. Eu me esmurro, eu fico lamentando o pecado, às vezes eu dou aconselhamentos, isso serve para mim também, e digo para as pessoas assim, individualmente, é claro, olha, isso a Bíblia condena, de modo que você não pode pensar, mas a inclinação para o mal, que satisfaz o meu corpo, a minha carne, o meu íntimo, diz que é muito melhor eu não olhar para a Bíblia e pecar. Aí entra a luta que Paulo fala do 15 ao 25, o capítulo 7 todo, do 1 ao 25. Eu luto contra a carne. A presença do mal é constante, mas eu não quero pecar. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, a nossa vida, que nos dê uma semana profícua, próspera, onde você pega esta mensagem e outras que você ouvirá no dia de hoje, alimentado
prega durante toda a semana. Tivemos um estudo bíblico dado pelo André, maravilhoso, que falou sobre regeneração, com base nos cânones de Dorcrash, os cânones de Dort, que foram feitos com base na palavra de Deus, na Bíblia. Portanto, que possamos pegar o ensinamento desses dois momentos e vivemos a semana inteira pregando que Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida. Existe a inclinação para o mal, mas não vivemos uma vida de constante pecado. Deus te abençoe. Eu queria orar com você nesse momento para encerrarmos e convidar você para que domingo próximo, nessa mesma hora, 9h45, você participe do estudo em escola dominical, ministrado pelo nosso irmão André, depois da mensagem em seguida feita por mim. Pai querido, obrigado pela mensagem que me destes, obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso, onde conseguimos entender um capítulo tão difícil, Senhor. E a dificuldade que se abate e é encontrada em nós é a nossa própria limitação. Mas Tu nos ensinas, Tu nos mostras com perfeição a clareza da Tua palavra. Permita-nos, Senhor, que não vivamos pecando constantemente e que lutemos constantemente contra a inclinação nossa para o pecado, porque fomos justificados. Não temos mais o pecado a nos acusar. Estamos salvos, mas não livres da presença do pecado. Por isso, ajuda-nos a vivermos uma luta contra o pecado, uma vida de adoração constante, adorando a Ti, lendo a Tua palavra e conversando contigo em oração. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, a minha e a nossa, nesta semana.